Depois que você vai para uma conta de treino, para um simulador, e aí você treina durante muito tempo, né, durante meses ali, valida algo, qual é o próximo passo? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Espero que esses vídeos estejam te ajudando demais. Eu faço votos que estejam te ajudando bastante, mas a gente está falando sobre cada passo. Então eu falei primeiro sobre você procurar um profissional, né? Um profissional que você se identifica e se agarre nele para você realmente aprender. De preferência, passe um ano junto com ele para você conseguir extrair, né, dele tudo que ele tem. E hoje nós temos muitos bons profissionais de mercado. Depois, o segundo passo, nós falamos sobre o treino, a repetição. Lembra? A repetição, ela vai tornar você um especialista. E o especialista, eu vejo que é a pessoa que sabe fazer, é a pessoa que sabe entender o que pode dar errado. Quando dar errado, ela tem uma estratégia para sobreviver àquele erro, está viva para o próximo dia, ela sabe o quanto dá certo e quando as coisas estão dando muito certo, ela sabe aproveitar aquilo. Então, isso é o especialista. Ele domina o yin e o yang, né? Ele domina o lado bom e o lado ruim daquilo que ele faz, seja no mercado ou em qualquer outra coisa. Então, esse foi o segundo ponto. E nós vamos para o terceiro, que se primeiro eu valido uma técnica, e é o processo, né, que eu estou mostrando para você para se tornar um especialista em algo. Depois que eu valido uma técnica, eu preciso validar uma outra coisa. Antes de eu continuar, vou pedir uma coisa para você. O seu like, ele mostra para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que esse vídeo pode chegar para uma outra pessoa que está agora pesquisando. Eu já pesquisei muito sobre mentalidade para vencer no day trade, o que eu preciso fazer para vencer no day trade, como dar certo no day trade. Então, o algoritmo vai mandar para essas pessoas, se ele perceber que boa parte de quem está assistindo dá o like. O algoritmo do YouTube funciona dessa forma, cada rede social funciona de uma maneira, o YouTube funciona assim, então peço aí que você me ajude com isso, para a gente poder ajudar outras pessoas, certo? Depois que você valida a técnica, chega o momento de você validar o seu emocional. E talvez é a fase do jogo que as pessoas perdem todas as fichas e muitas vezes aí acabam indo para o game over, né? E aí tem que juntar tudo de novo, recomeçar. E é muito louco, né, o mercado, porque diferente de outras áreas que muitas vezes ali não é dessa maneira, quando você trabalha com algo físico, só uma catástrofe para destruir tudo de uma vez. Mas quando você está ali no mercado, que o dinheiro é físico, mas ali no caso, né, não tem nada na sua mão, você só tem um mouse, um computador, um gráfico e um sonho, né? O sonho de não quebrar, de não estragar tudo. Eu estou arrumando aqui a câmera para ficar boa pra gente aqui. Pera aí, deixa eu descer mais um pouquinho. Pronto. Agora acho que ficou boa, né? E, cara, quando você estraga tudo no mercado, você fica quebrado não somente de grana, né? Você fica quebrado também de cabeça, de emocional, né? Você fica mal, porque, cara, é difícil você perder em um dia. Eu estava conversando, inclusive, ontem com uma pessoa do mercado, a gente estava num evento e a gente começou a bater um papo. Ele falou, cara, pior perda minha, e eu ganhava pesado. Eu estava 3 meses ganhando e eu perdi os 3 meses em um dia. Só para você entender, teve dias que ele ganhou 40 mil reais. Então você tenta imaginar como ele estava nesses 3 meses, praticamente 100%. E simplesmente o único dia que ele teve ruim, ele estragou tudo. Entende?
Então, assim, cara, não é simples e não é fácil, ok? Principalmente essa parte de validar o emocional. Para a gente contextualizar melhor isso, eu aprendi uma coisa há uns anos atrás que fez todo sentido para mim. Eu uso a expressão o emocional, mas na verdade estamos falando do comportamental, porque o emocional você não controla, entendeu? Por exemplo, dependendo do que você ouvir, você vai sentir raiva, você pode sentir tristeza, você pode sentir alegria, você pode se sentir excluído, sabe? Aquela sensação de estar sendo excluído, aquela coisa que te aperta, você fica recuado. Só que o comportamento que você vai ter, aí é uma coisa sua. Você pode estar chateado e abrir um sorriso e falar, não, tá tudo bem, fique em paz, pode ir. Você me fechou, você quase bateu no meu carro, mas vá lá, pode ir, porque você olha para sua esposa, você olha para os seus filhos, ou você simplesmente, mesmo sozinho, eu sou desses, tá? Que o famoso covarde, eu sou assim, não gosto de briga, não me sinto bem, mesmo se eu estiver sozinho. E também prezo pela minha vida, né? Porque, pô, não precisa arrumar um problema por causa de uma briga de trânsito, mas você entende que a emoção, ela vem, cara, ela aflora, mas o comportamento é uma coisa que você precisa dominar. Quando você vem para essa parte de validar emocional, que é a hora que você vem para a conta real, só que ainda não é sobre dinheiro. Lembra? Consistência não tem a ver com dinheiro. Consistência é sobre fazer a mesma coisa. Você está no processo para se tornar especialista, você está no processo de repetição, você está no processo de consistência. Então, quando você vem para a conta real, você precisa entender que você tem que agora validar aquilo na conta real. O que acontece muito? As pessoas, elas têm dificuldade com ciclos. E ciclos são importantes para a evolução. Ciclos são importantes para o crescimento de um operador, de uma operadora. Ciclos mudam vidas, tá? Então, se primeiro você vem para um ciclo de treinamento e aprendizado, depois você vai para um segundo ciclo que também é de treinamento, é de aprendizado, só que agora ele valida o emocional. O simulador, ele não vai validar o seu emocional. Isso a gente acho que concorda. Mas eu preciso que você trate ele como profissional, porque você vai começando a sentir coisas parecidas com o passar do tempo, tá? Você se sente tão chateado de errar no simulador como na conta real, mas não tem como ser a mesma coisa exata, mas vai ficando muito próximo, muito parecido, depois de bastante tempo. Mas enfim, quando você vai validar o emocional, você precisa de mais um período de pelo menos 3 meses fazendo a mesma coisa, que você já sabe que dá certo, você já sabe quantas operações você vai fazer no dia, quantas operações você pode ter negativas no dia, qual o valor máximo se chegar naquele valor que você não pode mais operar, quais são as regiões mais importantes, de quais tempos gráficos, ou se você usa indicador, qual indicador que realmente ele é o indicador que ele realmente te ajuda a se conduzir no mercado. Você não é dependente 100% dele, mas poxa, você fala, pô, é um indicador. Eu sei para onde eu vou, mas ele me confirma. Então, quando você começa a entender isso, você vai ver se o seu comportamental, né, que a gente fala emocional, mas se o seu comportamento ele realmente já mudou, se você era o cara que quebrava muita conta, que perdia muito controle. E aí tem uma coisa que vai te ajudar demais quando você estiver nessa fase. Então, grava o que eu estou te falando. Chegou na fase de validar emocional, tem uma coisa que vai te salvar, tá?
porque você vai conseguir passar por ela e depois você vai ter até mais confiança, menos pressão, a sua cabeça vai ficar mais tranquila operando. Matheus, o que eu preciso? Você precisa de travas. As travas, elas salvam. E aí eu não quero discutir com você questão de quem concorda, quem discorda. Você é livre para discordar ou para concordar, mas eu quero só trazer você para um pensamento. Quando você dirige muito bem, o cinto de segurança, ele é tão necessário quanto? O airbag. Mas eu não corro. Então ele não é necessário? Todo carro seu não precisa de um airbag? Porque o airbag, o cinto de segurança, o freio e o freio de mão são 4 travas para te proteger, certo? Então você tem o freio comum, né? Mas, não sei se alguém já passou por isso, meu pai já passou por isso, né? Do freio não está legal. E foi com ele que eu aprendi que se um dia, Deus nos livre, tá? Mas se um dia faltar o freio, você precisa reduzir a marcha e a marcha vai sendo usada como freio. E aí você tem o freio de mão depois que você conseguir reduzir ao máximo, porque a velocidade vai diminuindo. E você tem o freio de mão para te ajudar numa situação ali, não tem para onde fugir. E se tudo isso que eu estou falando der errado, você tem o cinto de segurança, caso haja uma colisão. Às vezes, independe de você, infelizmente, né? Tanta gente irresponsável, muitas vezes acabam causando problemas para pessoas responsáveis. E se a coisa ficar mais complicada, você ainda tem o airbag. Aonde que eu quero chegar? Travas não são para amadores, travas são para profissionais. Vou dar um exemplo da XP. Procura para ver aí na sua corretora se tem, se não, eu aconselho que você busque essa trava. Eu estou falando de travas agora de corretoras. Tem outras que talvez tenham, mas eu sou inclusive parceiro da XP e o motivo da minha parceria foi isso. Eu desfiz a parceria logo no início uma vez e depois eu refiz a parceria até com o escritório da Nomos, mas com a XP também, e porque eles colocaram o que a gente chama de Copilot, né? E agora a gente teve uma reunião ali dos operadores, professores que são da XP, e além desse Copilot, que é uma trava, ele tirar você da operação naquele valor, agora eles vão fazer algo que você não consegue ficar mexendo mais nele. Então começou o dia, você só vai conseguir mexer no outro dia. Porque assim, gente, qual é o grande problema? Eu tenho muita gente que assiste os meus vídeos, sabem operar, e o problema desses caras, dessas moças, está no descontrole do dia ruim. E eu entendo porque eu apanhei demais pelo dia ruim. E se eu não me cuidar, eu vou apanhar novamente. Não, mas você sabe do mercado, a gente vê você lá no ao vivo, pô, você entende dos pontos. Meu irmão, quando você entra numa vibe ruim, dentro de um dia, é melhor parar. Mas é o M. Santos. Para. Stormer. Para. Ogro. Para. É melhor parar. Pode perguntar para qualquer um. Quando o dia não é para você, meu irmão, não tem jeito. Quando eu tenho 3 operações ruins, corra. Volte no outro dia, Matheus, porque se você ficar, a chance... Vamos colocar aí que 80% de chance de você estragar tudo e 20% de você recuperar e sair cansado, igual Rocky Balboa, mas venci no dia. É melhor parar, porque o dia não é para mim. Então, é uma trava que eu aconselho você procurar, tá? Porque ali você vai colocar o valor exato e essa trava, ela ajuda você com respeito à trava do Profit. Porque a trava do Profit, graças a Deus, hoje ela já é bem mais... Não tem mais como ficar burlando como antes de... eu vou para celular, que no celular não está funcionando. Agora fica na nuvem, as coisas mudam, né? E assim,
você pode unir as duas travas, porque quando você une as duas travas, você consegue ficar mais protegido, porque quais são as travas que eu considero importantes nesse processo de validação de comportamento, a validação emocional que a gente está acostumado a falar? Eu acho que é legal você colocar uma trava de número de operações, porque são os gatilhos, né, para você fazer uma besteira. Então, o número de operações é legal você limitar. O número de operações negativas, pega o seu histórico dentro desse período de validação, que você tinha um stop certo, uma quantidade certa de operações, você treinou. Pega o gráfico de performance e vê lá dias ruins, como foram esses dias. Geralmente no dia ruim eu já começo perdendo, geralmente no dia ruim eu tenho quantas operações consecutivas ruins, e aí você transforma isso em um parâmetro para você não operar mais depois dali. Então isso ajuda pra caramba, tá? Uma outra coisa também, você pode colocar um drawdown máximo. Por exemplo, o que seria o drawdown? É o declínio máximo. Vamos supor que sua meta seja R$500. Vamos supor. Eu tenho uma meta de R$500 no dia, Matheus. Ou perto disso, né? Perto disso. Você pode colocar um drawdown de 500. Por quê? Vamos supor que você chegou a 350 positivo. E aí você não quis parar, você quis ir até a meta, você quis ir mais. Só que naquele dia o mercado começou a se desencaixar com aquilo que você faz. Aí você queria de 350 para fechar os 500, só que você foi de 350 para 100. Então você declinou do que você estava fazendo 250, né? Então beleza. Perdi 250, mas ainda estou com 100. Aí você tentou mais uma vez. Aí você agora caiu para o 0 a 0. Então você agora saiu de 350, voltou para o 0, mas a mente você sabe que nem sempre ela vai ficar intacta. Muitas vezes fala, pô, cara, já passou o horário, o mercado já vai mudando, pode mudar para melhor, pode mudar para pior. Aí daqui a pouco, pô, voltei para 0, né? Então estou com menos 350 do que eu tinha feito máximo. Então se eu perder mais... menos 350. Então se eu perder mais 150, o mercado vai me travar, porque você teve um declínio de 350 para menos 150, você teve um declínio de R$500. Isso ajuda, porque aí você acaba saindo numa situação dessas com menos 150, mas eu vejo que na verdade você está protegendo os seus 350 que você poderia ter perdido naquele dia. Então isso também é legal. Uma outra trava, que essa eu acho que viciados me entenderão. Coloque um horário limite. Ah, mas e se o mercado ficar bom à tarde, meu irmão? Eu acho que assim, ele pode ficar bom, beleza. Mas você não pode ficar no mercado o tempo todo. É estatístico, tá? As pessoas que perdem no mercado, elas ficam muito no mercado geralmente. A maior parte das pessoas que perdem. E a gente, né, dentro do evento que nós fomos na corretora, a gente viu as estatísticas de que normalmente o trader ele acerta 75% do tempo. Os que quebram. Só que os 25 que está dando as coisas erradas são os 25 do descontrole, do entrega tudo, do volta para o 0 a 0, do fica negativo, do tira limite de tudo e estoura a conta. Então assim, a gente precisa se blindar. E o que eu estou falando? Ah, Matheus, mas para mim é diferente. Eu quero uma parte de manhã, uma parte à tarde. Tudo bem, mas você que é viciado, você sabe que eu estou falando com você?
você não se dê essa brecha. Escolhe um horário, limite ali 2 horas, 2 horas e meia, ou um tempo parecido que seja bom para você, e você consegue colocar travas para isso também. Se você unir a trava do Profit com a trava da Copilot, por exemplo, ou se você é de uma outra corretora e tem uma trava, cara, isso ajuda muito. Matheus, mas é cobrado quando ativa essa trava? Sim. Os alunos, a cobrança, se eu não me engano, é de entre 9 e 11 reais, mas eu acho que está sendo 9 alguma coisa. Eu não lembro exatamente o valor para os meus alunos, tá? Porque muda, né? Eles às vezes criam algo ali, por exemplo, a corretagem nossa é muito baixinha, tem alunos que pagam muito mais. Então, assim, muda, tá? Você pode ser da própria XP, mas é diferente o escritório. E, cara, será que seja, vamos colocar 11, né? Será que 11 reais de taxa para o mercado arrancar você, se você chegar naquele valor negativo, e você pode colocar o Profit para finalizar antes, para não ativar o Copilot, por exemplo, eu posso perder 500 no dia, deixa o Copilot no 560 negativo. Por quê? Porque você tem que ter responsabilidade para parar nos 500, certo? Mas se você não for responsável, você paga o preço de pagar 11 reais por contrato estopado, só que aí você não consegue mais operar no dia. Então em breve já vai estar ativo também isso, de realmente ficar bloqueado, e só no outro dia, mas o Copilot já está liberado e já está funcionando, mas eu gostei que agora vai ter essa travinha aí para ajudar bastante os operadores, tá? Então, o terceiro passo é esse, validar emocional. E você validar isso na conta real, mas lembra, não é sobre dinheiro ainda. É sobre você provar para você que você pode seguir um ciclo com o seu capital sem se auto-sabotar. Tem algumas dicas que vão te ajudar fora do mercado a evoluir a sua mente, para você não se auto-sabotar. Mas aí no próximo vídeo a gente vem para o quarto passo, e aí eu falo também sobre isso, tá bom? Espero estar ajudando vocês. Deixa um feedback aí nos comentários quem chegou até aqui. 22 minutos de vídeo. Pô, se você chegou aqui é porque você está interessado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.